É como eu sempre digo pra vocês, aqui no canal eu gosto de ser sempre o mais honesto e o mais sincero possível. Eu converso aqui com vocês como se eu estivesse conversando com uma pessoa na minha frente, como se você estivesse aqui na minha casa. Então quando a gente fala aqui de Star Wars, eu não só critico onde merece ser criticado, mas eu também elogio o que merece ser elogiado. No episódio anterior, eu apontei pra vocês o que eu não gostei nesse episódio 6, em específico sobre a luta de Darth Vader e Obi-Wan. Teve a parte que eu gostei, a parte emocional, a parte da conversa, o momento que Anakin vai para o lado sombrio e volta para o lado da luz, refletido naquela luz dos sabres de luz. Ele fica vermelho e ele fica azul. E teve a parte que não fez muito sentido pra mim, como Obi-Wan derrotar Darth Vader novamente. Mas o que aconteceu, e a gente já conversou sobre isso no último vídeo. O que eu quero falar é de outra coisa que eu gostei bastante, e é o final do episódio. Vendo esse finalzinho, eu consegui encontrar várias pequenas gemas espalhadas nele, como por exemplo, quando Obi-Wan visita a casa dos Owen. Nesse momento teve uma cena extremamente emocional para mim. A gente vê como se Obi-Wan tivesse ganhado a sua última recompensa. Depois de tudo que ele passou, todo o estresse, toda essa aventura, ele finalmente, depois de 10 anos, é oferecido por Owen, o cara que criticou ele a vida inteira e vai continuar criticando ele, nos próximos 10 anos. Mas mesmo assim, Owen oferece para Obi-Wan a chance de conhecer Luke Skywalker, só um pouquinho. Nesse momento, Obi-Wan fala não só a sua frase icônica, Hello there, mas ele também dá o presente para Luke Skywalker, o Skyhopper, a navinha de brinquedo. E não para aqui, ele também visita Leia, e lá em Alderaan, eles têm uma conversa. Obi-Wan fala sobre os pais de Leia, como Leia puxou a mãe, como Leia puxou o pai, e deixa a gente ainda sabendo o que acontece no futuro, deixando uma intimidade entre Obi-Wan e Leia o suficiente pra gente conseguir conectar no futuro, na nova esperança, quando Leia pede ajuda de Obi-Wan. Mas essa ainda não foi a parte mais interessante. A parte mais interessante, a parte que eu já esperava, inclusive até fiz um vídeo antes sobre, é quando o Qui-Gon Jinn aparece. Esse momento pra mim foi um momento incrivelmente especial, porque Qui-Gon Jinn, para mim, é um dos meus Jedi favoritos. A única parte ruim é que os dois não conversaram por mais tempo. Eu adoraria saber o que Qui-Gon Jinn tem pra dizer sobre a queda de Anakin Skywalker. O que ele tem pra dizer sobre o futuro de Luke Skywalker. O que ele acha de Luke Skywalker? Será que ele acha que Luke é o escolhido? Assim como Obi-Wan? Obi-Wan achava que ele era o escolhido. Ou será que Qui-Gon Jinn ainda acha que Anakin é o escolhido? Eu teria amado saber essas coisas, mas no meio desse acontecimento tão bom, tão positivo, tem uma coisa de errado. Eu não sei se você percebeu, eu queria muito ver Qui-Gon Jinn, mas não é certo ver Qui-Gon Jinn. Não sei se você se lembra, mas Qui-Gon Jinn nunca aprendeu a se tornar um fantasma da força fisicamente. Ele apenas conseguia se revelar como uma voz. O único momento que nós vimos Qui-Gon Jinn se revelar fisicamente foi em Mortis, quando ele aparece fisicamente para Obi-Wan Kenobi e conversa com ele lá, explicando o que era aquele local. E a explicação que é dada pra gente é que aquele lugar, ele é um local que concentra a força. A força lá é tão grande que permite coisas que não são normalmente possíveis, como por exemplo Qui-Gon Jinn se revelar fisicamente. Qui-Gon Jinn foi de fato o primeiro a aprender a técnica da imortalidade, mas ele não teve a oportunidade de terminar o seu treinamento. Darth Maul matou ele antes. Como consequência, Qui-Gon Jinn somente aprendeu a se revelar como uma voz. Mas eu estive pensando em possibilidades. Será que é possível aprender a imortalidade completa, terminar esse treinamento de fantasma depois de sua morte? E eu acredito que sim. A única fonte que a gente tem sobre isso é Legends, mas isso é um acontecimento que já aconteceu. E aconteceu com ninguém menos que Darth Vader quando ele retornou para a luz, quando ele voltou a ser Anakin Skywalker. Anakin, durante a sua vida, ele não aprendeu a imortalidade. Ele somente aprendeu isso depois que ele morreu. Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar nos comentários. Mas basicamente o que aconteceu é que depois de morrer, Anakin foi enviado para essa espécie de purgatório da força, um lugar todo escuro, e nesse lugar todo escuro, Obi-Wan Kenobi apareceu para Anakin, e o tempo que Anakin tinha era incrivelmente curto, questão de minutos,
E Anakin tinha que aprender essa imortalidade antes de sua consciência se dissolver na força. E Obi-Wan Kenobi, aparecendo para Anakin, ensinou tudo para ele. Inclusive, com muita dificuldade, Obi-Wan convenceu Anakin a aceitar esse treinamento, mas Anakin aceitou. E no final, ele retornou e se revelou para o seu filho Luke Skywalker, como a gente conhece. Mas ainda existe um problema. Quem que ensinou Qui-Gon Jinn? Então, apesar de Qui-Gon Jinn ser o primeiro a aprender a imortalidade, aprender a se tornar um fantasma, entre aspas, somente Mestre Yoda realmente completou esse treinamento. Durante a série Clone Wars, a gente tem a oportunidade de acompanhar Qui-Gon Jinn e Mestre Yoda. E Qui-Gon Jinn explica tudo para Yoda. Ele explica exatamente para Yoda onde ele deve ir, o que ele deve fazer. E eventualmente, Yoda ele encontra o planeta da força com seres celestiais, seres que são basicamente representantes da força. E esses seres, eles ensinam o Mestre Yoda como retornar como um fantasma da força. É um fato que Yoda e Qui-Gon Jinn eram grandes amigos na força. Eles se comunicavam frequentemente, inclusive no final da Vingança do Sith. Quando Yoda estava meditando, Qui-Gon Jinn fala com o seu antigo amigo e depois Yoda revela para a gente que Qui-Gon Jinn queria ensinar o seu antigo aprendiz, Obi-Wan Kenobi, essa mesma técnica de imortalidade no seu exílio, lá em Tatooine. Então, sabendo que é possível aprender, terminar esse treinamento após a morte, como a gente vê Vader fazendo, apesar de ser Legends a nossa fonte, tá aí na descrição o livro, se a gente levar em consideração essa possibilidade, sabendo também que Qui-Gon Jinn e Yoda frequentemente conversavam juntos, eu realmente acredito que Qui-Gon Jinn terminou esse treinamento com ninguém menos que Yoda. Eu vejo isso como um círculo de ensinamento. Foi Qui-Gon Jinn que aprendeu inicialmente a imortalidade, a se tornar o fantasma da força, mas ele não terminou de aprender, mas ele ensinou isso a Yoda, o pouco que ele sabia, e Yoda aprendeu completamente, e o círculo retornou com o Mestre Yoda lá em Dagobah, ensinando Qui-Gon Jinn, terminando o seu treinamento, retornando assim para o nosso Obi-Wan Kenobi na sua série. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade. Você acha que isso faz sentido? Ou talvez foi outro erro da Disney? E se você gostou do vídeo, seja imortal, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.